Taxa Selic, CDI e IPCA. Você fica confuso com tanta nomenclatura, não sabe o que significa direito e como tudo isso está relacionado? Então nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma que você entenda. Bora falar dinheiro? Opa, beleza? É bem normal, principalmente para quem está começando aí no mundo dos investimentos, ficar meio perdido com tantas nomenclaturas, né? Selic, IPCA, CDI, CDB e por aí vai. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar de uma maneira mais simples, de uma forma que você entenda, porque é muito importante você entender esses conceitos para que você saiba como escolher os investimentos, né? Poder analisar se um investimento é ruim, se um investimento é bom. Mas antes de continuar, se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Hoje a gente vai conversar sobre taxa Selic, CDI e IPCA, que são os principais índices que tanto a economia como os investimentos se baseiam. É claro que existem outros, esses aqui que eu acho que você precisa entender logo de cara para poder conseguir tomar boas decisões. Como eu falei, tanto taxa Selic como CDI como IPCA são índices de referência, ou seja, alguma coisa vai se basear neles, né? Vai usar eles como um parâmetro. Quando você, por exemplo, está pensando em comprar um carro, principalmente usado, né? Quando você quer ter uma referência do valor daquele carro, o que você faz? Você vai na tabela FIPE e lá você coloca todas as características do carro, o ano, o modelo, todas as especificações e esse site ele vai te dar exatamente o valor que ele está custando no momento. Com base nessa informação, você consegue julgar, né, se você for numa loja ou for comprar o carro de uma outra pessoa, de um particular, se aquele carro está abaixo do preço ou se ele está acima do preço do valor de mercado. E aí você é capaz de tomar uma decisão que seja melhor para você. E é assim também que funciona com taxa Selic, CDI, IPCA, e a gente vai entender um pouquinho mais como cada um deles funciona. Vamos lá. O que é a taxa Selic? Nada mais é do que a taxa básica da economia, a taxa mãe da economia. E ela serve de referência para outras taxas, inclusive de juros, como por exemplo de financiamentos, de empréstimos e também para remunerar os investimentos que são corrigidos por ela. Por exemplo, o Tesouro Selic. Como ela é uma taxa de referência para a economia de forma geral, quando a gente está falando de investimentos, a gente consegue ter um bom parâmetro olhando para ela. Então se a gente der o exemplo aqui que a taxa Selic está em 2% ao ano e a gente for olhar um investimento trazendo um retorno de 3% ao ano, então a gente vê que esse investimento está retornando acima da taxa Selic, e isso é legal. Agora, se por exemplo ele está pagando 1,5, aí já não é legal, né? Então a gente consegue ter uma base se esse investimento traz um bom retorno ou não, olhando para a taxa Selic. Para você saber quanto está a taxa Selic hoje, basta você entrar no Google e digitar taxa Selic hoje, ou então você entra no site do Banco Central e aí você consegue ali, logo na página inicial, ver ali a taxa Selic, quanto que ela está no ano. Já o CDI a gente pode falar que é um irmão gêmeo da taxa Selic que nasceu 10 segundos antes. Você já vai entender por que eu estou falando isso. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Só para você entender, as instituições financeiras, os bancos, eles não podem terminar o dia no negativo. Isso é uma determinação do Banco Central, né, para que os bancos funcionem. Quando o banco A percebe que vai terminar o dia no negativo, opa, acende a luz vermelha, ele fala, preciso resolver. Ele vai no banco B e fala, olha, você me empresta esse dinheiro aqui para eu cobrir meu buraco e depois eu te devolvo. O banco B fala, beleza, vou te emprestar. Essas transações, nessas intermediações entre os bancos de emprestar dinheiro um para o outro para poder cobrir os buracos, acontece com frequência. Daí surge a taxa CDI, que também serve como uma taxa de juros aí de devolução do dinheiro, né? O banco A pegou do banco B, ele tem que devolver o dinheiro e ele paga essa taxa de referência aí de juros, que é o CDI, que está atrelado diretamente também à taxa Selic. Por isso que eu falei que o CDI é um irmão gêmeo que nasceu 10 segundos antes, porque ele sempre gira em torno de uns 10 décimos a menos que a taxa Selic. Se a taxa Selic está em 2%, ele vai estar por volta de 1,9%. Se está, por exemplo, a taxa Selic em 5%, o CDI vai estar em torno de 4,9%, por aí. Quando a gente está falando de investimentos, o CDI ele serve como uma taxa de referência para remunerar os produtos de investimentos que os bancos, instituições financeiras, eles oferecem. Então, quando a gente usa o CDI como índice de referência para escolher um investimento, sempre tem que ter como base que precisa render 100% do CDI. Claro, tem algumas exceções, mas isso é para um outro vídeo. Se você tiver isso como base, fica mais fácil de você tomar uma melhor decisão. E por que precisa render 100% do CDI? Se o CDI está rendendo, por exemplo, 1,9% ao ano, se render 100% o investimento, significa que vai estar rendendo 1,9%
ao ano. Se esse investimento estiver rendendo 80% do CDI, ele não vai render 1,9% ao ano, concorda? Ele vai estar rendendo menos. Isso significa que se você escolher um investimento que rende menos que 100% do CDI, você não vai estar ganhando tudo o que você poderia. Por outro lado, se o investimento estiver rendendo acima de 100% do CDI, por exemplo, 110, 120, 130, isso é excelente, porque você vai estar ganhando mais do que o CDI, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que esse índice mede? Resumidamente, ele mede a inflação, né? O quanto os preços das coisas aumentaram ao longo do tempo e o nosso dinheiro perdeu, né, poder de compra durante esse período. E ele é um índice que ele é medido mês a mês, mas que normalmente a gente costuma olhar para ele a cada 12 meses para ter um resultado mais concreto mesmo de como foi a inflação no último ano, por exemplo. E o IPCA está muito relacionado à taxa Selic, porque ela serve como um instrumento de controle, né, da inflação. Na teoria, funciona dessa forma. Quando a inflação está alta, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic. Por exemplo, como já aconteceu algumas vezes, que ela estava lá em 10, 14, 15% ao ano. Porque quando você aumenta, fica mais caro você pegar dinheiro. 15% de taxa de juros por ano é caro, então para você pegar um empréstimo no banco e tal. E aí tem menos dinheiro em circulação, porque as pessoas elas ficam mais receosas de gastar e depois não ter dinheiro. E aí as mercadorias, os produtos que são consumidos, que estão caros, automaticamente para eles conseguirem vender, ter saída, eles precisam abaixar os preços para que as pessoas voltem a comprar. E com isso a tendência é que os preços eles diminuam e, consequentemente, a inflação também diminua. Agora, quando a gente está falando do IPCA como uma referência para os investimentos, ele serve de parâmetro para que a gente consiga entender qual é o nosso ganho real, né, o nosso retorno real dos investimentos. Por exemplo, se você colocou seu dinheiro num investimento que está dando um retorno anual de 10%, esse não é o seu ganho real. Na verdade, é o seu ganho nominal. Você tem que descontar taxas, impostos e também a inflação, o IPCA. Inclusive já tem alguns investimentos que já corrigem o valor da inflação para que você consiga ter o valor real, né, de quanto que você está recebendo de retorno desse investimento. Como no caso aqui desse Tesouro IPCA 2045. Você pode perceber que tem aqui IPCA mais uma taxa de 3,78. Até 2045, esse título aqui, esse investimento, ele vai ser corrigido pela inflação do período, né, que a gente não tem como prever qual vai ser a inflação de cada ano daqui para frente até 2045, mais essa taxa de 3,78, que aí se você descontar as taxas e o imposto de renda, você vai ter aí o seu retorno real do seu investimento. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, esse assunto para você. Caso você tenha ficado ainda com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar. E não deixe também de assistir os outros vídeos do canal, porque eu tenho certeza que eles podem te ajudar de alguma forma. Era isso que eu tinha para falar por hoje, a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!